Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que seja um dia maravilhoso para você e para sua família, para sua casa. Que eu e você possamos juntos andar todos os dias na presença de Deus, porque é a presença de Deus que preenche a vida do homem e que dá a direção certa para as pessoas. Estamos estudando na Bíblia a respeito do fim dos tempos. Estudando capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, textos da Bíblia onde Jesus está falando e explicando o que vai acontecer no final dos tempos. Nós vimos ontem, já no nosso devocional, que Jesus deixou bem claro 4 elementos importantes. Primeiro, ele deixou bem claro que iriam aparecer pessoas falsamente dizendo que eram o Cristo, o Filho de Deus. E não era para acreditarmos, porque o Filho de Deus seria visto do céu descendo de forma gloriosa. Segundo, diz que também levantariam-se falsos profetas, pessoas que falariam falsamente em nome de Deus, fazendo até sinais que poderiam enganar a muitas pessoas. Terceira coisa que Jesus falou, que haveria fomes, guerras, mas que isso não é fomes, guerras, rumores, terremotos. Mas a gente não deveria se assustar, porque isto não é o fim dos tempos. Isso é apenas o início das dores do parto. Não é ainda o nascimento da criança. Ou seja, o calendário de Deus não está nas coisas humanas. São sinais que cumprem o que Jesus está dizendo. Vai acontecer, mas ainda não é o fim. Ele diz que o fim vai vir depois que o Evangelho for pregado a todas as nações da terra. Aí sim virá o fim. Deus primeiro quer dar o seu testemunho, apresentar-se a todos os povos da terra e dar oportunidade a todas as pessoas de serem salvas. Enquanto houver uma tribo, uma nação, em que ainda não foi anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus não vai voltar. Deus não vai trazer o juízo final, porque Deus tem misericórdia e Deus quer recolher todos os seus povos para si. Também, aí então nós vamos agora para Mateus 24, versículo 15. Jesus continua a sua conversa. Então nós vemos que aqui Jesus dá um panorama geral. Ele fala de forma geral, indo do início das dores até o fim, até a sua volta. E ele diz: então virá o fim. Depois que o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. E aí Jesus começa a falar sobre outra questão mais específica envolvendo a própria cidade de Jerusalém. Algumas pessoas acham que isso aqui viria depois do fim, mas ao que dá a entender, Jesus termina uma narrativa que vai falando dos dias dele até o fim. E aí depois ele volta e começa a falar especificamente de coisas que iriam acontecer em Jerusalém. Então nós também temos que pensar que nessas narrativas de Jesus ele vai se explicando e ele está falando com pessoas que moram em Jerusalém. E tudo começou quando Jesus falou que o templo um dia seria destruído. Então os discípulos perguntaram: quando estas coisas vão acontecer? E quais os sinais da tua vinda
E aí ele vai falar sobre esses dois assuntos: quando o templo vai ser destruído e sobre a sua vinda, que é o fim dos tempos. Só que são coisas diferentes, porque o templo vai ser destruído logo ali no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 30 e poucos anos depois que Jesus morre e ressuscita. Mas a volta de Cristo vai acontecer milênios depois, porque já se passaram 2000 anos e o Senhor ainda não retornou na sua vinda gloriosa. Então são coisas diferentes. E aí no versículo 15 diz assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, estes dias serão abreviados. Na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 15 diz assim: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Então, aqui Jesus está falando de algo que iria acontecer no lugar santo. O que é o lugar santo? Para a gente entender, é o lugar do templo em Jerusalém. Dentro do templo havia 3 lugares: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o templo era considerado um lugar santo, todo ele, né? E no templo havia um altar, que era também um lugar santo, onde se sacrificavam animais puros para Deus. Ovelhas, bodes, gado bovino. Uma coisa que jamais poderia ser sacrificada são animais impuros. E na lei de Deus, o animal mais impuro de todos, um dos exemplos de impureza, é o porco. Quando os romanos invadem Jerusalém no ano 70, e eles então vão destruir o templo, primeiro eles fazem um sacrifício de um porco no templo de Jerusalém. Colocam os seus deuses e profanam o templo. O exército romano entra lá dentro. Para começar, era proibido pela lei judaica qualquer pessoa incircuncisa, que não era circuncidado, não era israelita, entrar no templo. Então os romanos entram, invadem e ainda fazem um sacrifício profano. Aqui fala o grande terror ou o abominável da desolação. O desolador é o quê? É um exército poderoso. E algo abominável, algo que Deus detesta. Abominável e destruidor. Era o exército romano. Então aqui Jesus não está falando, a princípio, de algo que iria acontecer lá no fim dos tempos. Aqui Jesus está falando de algo que iria acontecer ali em Jerusalém, 30 e poucos anos depois dele. Tanto que ele fala daquela geração. Está dizendo assim, vocês saibam, quem tiver nas montanhas não volte para a cidade. Quem estiver na cidade foge para as montanhas. Que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Ai de quem estiver grávida. Jesus está falando não da destruição de tudo e de um novo céu e nova terra, mas sim de uma destruição que iria acontecer em Jerusalém. Jesus está anunciando que o templo seria destruído, que algo terrível iria acontecer com aquela bela cidade. Até então uma bela cidade, com prédios caros, Era caro morar em Jerusalém porque era uma cidade sagrada. Então as pessoas tinham as suas riquezas. Jesus está dizendo, olha, isso tudo vai acabar. Porque
porque vai chegar o dia que o destruidor abominável vai entrar no lugar santo. E aí nesse dia vocês vão ter que fugir. Então aqui Jesus está falando de algo específico para a época deles, dentro do contexto do que ele está falando sobre o futuro. E ele diz, olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó, cuidado, o dia que vocês virem tal coisa acontecer no templo, fujam. Ele ainda fala que a vossa fuga não aconteça. Então ele não está falando aqui do fim dos tempos. Aqui ele está falando de algo específico que iria acontecer lá em Jerusalém e que já se cumpriu. E eu quero deixar algo bem claro para você. Tudo que tem na Bíblia, todas as promessas de Deus que estão na Bíblia, todas as profecias de Deus se cumprem, são reais, acontecem. Isso aqui é um fato histórico, você pode pesquisar na história o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo em Jerusalém. Quem foi Tito? O que Tito fez em Jerusalém, destruindo a cidade? Não estamos falando de uma teoria, estamos falando de algo que aconteceu e que Jesus estava descrevendo 30 e poucos anos antes. Ninguém imaginava que isso iria acontecer. Até então os romanos protegiam Jerusalém. Havia um acordo entre as autoridades romanas e as de Jerusalém. Soldados romanos protegiam o templo e até dinheiro romano foi usado para reformar o templo. Quem imaginaria que os romanos destruiriam toda a cidade? Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E isso fazia parte de um plano de Deus, para que os seres humanos não mais buscassem a adoração em coisas materiais externas. Não mais em um templo, não mais em um lugar, não mais em um sacrifício de animais, mas agora olhando para o sacrifício eterno, completo, que já foi feito em Cristo. Os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O templo agora está dentro do homem, dentro da mulher. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Essa é a maior riqueza de todos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 25, 26 e 27, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que há um segredo que foi escondido nos tempos antigos, mas que Deus revelou nesses tempos atuais e precisa ser divulgado a todas as nações. Um segredo maravilhoso. E ele diz, esse segredo é Cristo em vós. Outra tradução diz, Cristo habita dentro de vocês. E esta é a esperança da glória, esta é a certeza de que com Ele receberemos a glorificação. Amém? Então aqui nós precisamos interpretar esse texto olhando para a história. Esta profecia já se cumpriu, assim como vai se cumprir todas as profecias que estão na Bíblia. As que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Chegará o dia em que o céu será rasgado e o Filho do Homem descerá entre as nuvens. Chegará o dia em que os poderes cósmicos serão abalados e um novo reino se estabelecerá sobre a terra, o reino de Deus. Por isso oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E nesse dia poderoso Deus vai fazer justiça, vai julgar todas as nações. Deus vai separar o joio do trigo e vamos viver para sempre em um reino perfeito com Deus. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque temos em Ti esperança, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a dores de parto, algo que nos alegra, a certeza de que no final do parto nasce o Filho vai chegar, o Filho vai vir para tomar o que era seu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás vindo. Nós dizemos Hosana, Hosana nas alturas. Vem, Senhor, seja bem-vindo entre nós, nós Te desejamos. Vem fazer justiça, vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Ajuda-nos a enxergar esta terra como algo passageiro
inclusive as nossas tribulações, como algo passageiro. Ajuda-nos a enxergar o pequeno fio da nossa vida como apenas mais um fio em um grande tapete que é a história da humanidade. Senhor, somos apenas uma pequena parte, mas de algo muito grande que o Senhor está fazendo. Obrigado por podermos fazer parte dessa história. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque somos preciosos e valiosos para Ti. Renova nossas forças nesse dia, Senhor. Dá-nos alegria, fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estaremos juntos. Você que é aqui do Vale dos Sinos, eu tenho um convite especial. Neste final de semana aqui na Igreja Encontros de Fé temos muitas atividades especiais para você. Hoje, sexta-feira, 15 horas, culto de fé, socorro, milagres na Igreja Encontros de Fé às 15 horas. 20 horas, reunião dos jovens. Amanhã, 5 da tarde, reunião dos adolescentes no sábado às 5 da tarde. Inclusive, eu estarei trazendo a palavra amanhã aos adolescentes. Traga o seu filho que tem de 11 a 16 anos. Amanhã, 17 horas. À noite, grande reunião da família. Pastor Paulo Figueiró vai ministrar a palavra. Uma reunião abençoada, 19h30 no sábado. Domingo, 8h30 da manhã, escola bíblica. E domingo à noite, às 19 horas, grande reunião da família. Domingo à noite eu estarei ministrando a palavra às famílias. Vamos estar juntos, vai ser uma bênção esse final de semana. Vamos receber do Senhor, sermos renovados. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos até Ele. Um grande abraço e até amanhã.